Vamos ler a palavra de Deus? Primeiro, no livro dos Salmos, o Salmo 90, esse salmo que foi escrito por um profeta, que diz assim, Salmo 90, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias. Para quem, gente? Para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler de novo? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ok, vamos ler agora a carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, apenas o verso 1. Que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você pode ler comigo? Vamos lá? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito que a torna viva em nós, obrigado pelos meus irmãos aqui reunidos. Peço que a tua boa mão esteja sobre aqueles que estão agora, Senhor, em dificuldades e não puderem estar. Alguns que possam estar em hospitais, outros socorrendo pessoas, outros ainda com dificuldades de trabalho, que a tua boa mão os alcance também. Pai, traz ao nosso coração discernimento e sabedoria, e que o teu Espírito Santo gere poder e vida em nós, para que a gente saiba contar os nossos dias, para que a gente receba sabedoria para viver, porque os dias são maus. Que o teu Espírito nos conduza a toda a tua verdade, em nome de Jesus e pela tua graça. Amém. Meus amados irmãos, nós começamos a nossa leitura bíblica que antecede essa mensagem com o livro dos Salmos. Os Salmos, que também são chamados de saltérios pelos hebreus, eles são um conjunto de poesias, de experiências, de estados de alma que são registrados na Bíblia Sagrada. Nos Salmos você encontra de todos os tipos de estados de espírito. Você vai ver às vezes o salmista falando: engrandecei ao Senhor comigo, junto exaltemos o teu nome. Mas daqui a pouco você vai ver um salmista também falando assim: apressa-te, Senhor, em socorrer-me, em vir ao meu auxílio. Aí você vai para o Salmo 40 e você vê o salmista dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ora, o salmista, o poeta está dizendo: Senhor, corre, que eu não estou aguentando mais. Daqui a pouco ele fala: olha, eu aprendi a esperar com paciência no Senhor. E os salmos, eles são escritos, você sabe quem escreveu os salmos? Na verdade, os salmos têm vários escritores. O principal deles, talvez o que escreveu a maioria deles, Davi, o rei Davi. Mas quem mais escreveu os salmos? Salomão, o rei Salomão escreveu os salmos. Quem mais? Asaf, um dos líderes de música e de artes no reinado de Davi. Também os filhos de Asaf escreveram os salmos. E também Moisés, o profeta Moisés, escreveu salmos. Como é esse salmo que nós lemos, o Salmo 90, escrito por Moisés? E neste salmo que a gente leu, escrito por Moisés, que foi o maior dos profetas hebreus, Moisés pede a Deus algo impressionante. Se a sua Bíblia ainda está aberta, ou você se lembra do texto que foi lido, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. E ele explica o porquê que ele está pedindo isso para Deus. Ele diz assim: para que o nosso coração alcance sabedoria. Parece que as preocupações de Moisés, ou as preocupações, não era apenas o passar dos anos, porque com o passar dos anos, a gente precisa de sabedoria para viver, não precisa, gente? Quando a gente está assim com
com 10, 11 anos de idade, qual é o nosso estado de espírito? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você está na sua adolescência, com 12, 13 anos, você nem se preocupa muito com dormir, é ou não é verdade? É, assim, mais ou menos, né? O adolescente, ele não se preocupa em dormir na hora certa, mas se deixar no outro dia, ele vai até que horas? Pois é, é um período da vida, Aí passa essa adolescência, né? Vai passando esse período mais difícil, aí vai chegando a juventude. Na juventude, o que a gente vai querendo fazer? A gente vai querendo namorar, a gente quer casar. O que mais a gente quer? Quer comprar um carro, não tem carta ainda, mas tem muita vontade de ter o carro, né? A vontade chega antes da idade, da responsabilidade. A gente quer conhecer tudo ao mesmo tempo. Aí a gente chega mais ou menos na idade dos 30 anos, aí é época do quê, gente? Aí a gente começa já a fazer umas avaliações da vida, né? Você fala, trintão, o que ficou para trás, o que vem para frente? Chega a 40, 40 dizem que é o momento da crise. Você fala, tô com 40, e agora? E agora que você tem que descobrir essa época da sua vida e buscar sabedoria em Deus para viver com ela. Aí depois dos 50 adiante, você aposenta, 60 e fica felizes, e todos ficam felizes para sempre, não é isso? Não. Aí você agora vai cuidar do netinho, porque o filho você já cuidou, não é isso? Aí o netinho fica contente da vida, porque a mãe aperta ele, não deixa ele fazer muita coisa, mas a avó deixa? Ah, deixa. A avó sempre, se alguém está chorando porque vergonha, não, vem cá para o colo que tem vó aqui para você. Ter vó é uma beleza, né? É um negócio assim, uma das coisas especiais de Deus para a gente, né? Eu infelizmente não conheci, os meus 4 avós eu não conheci, que eles moravam distante e eu não tive a oportunidade. Mas se você teve e tem vó, quem tem vó ainda aqui hoje? Puxa, vocês são abençoados de Deus, aproveitem isso. Você só vai ficar chateado quando você for mãe e a avó tratar assim o seu filho. Aí você vai falar, está estragando o meu filho essa mulher. Eu estou tentando fazer o meu melhor aqui e olha o que ela está fazendo aqui. Cada período da vida tem essas coisas boas. E Moisés orou assim, Senhor, me ensina eu não só a contar os meus dias, como eu usar com sabedoria cada um deles. E usar a sabedoria de Deus para viver é você não ficar antecipando coisas na vida. Eu estou me lembrando aqui que eu fui criado numa cultura, um jeito de ser evangélico, que os pais e as mães achavam bonitinho pegar o filho de 7 anos de idade, botar um terninho nele, uma gravata, um coletinho, aquele sapato, e o moleque fica duro assim, não consegue correr mais, e todo mundo fala, olha que lindo. Não é verdade? Pois é, a gente vai vendo que tem coisa que parece que não encaixa fora da época, ele tá meio deslocado. O menino ali, ele tem que estar com uma calça de moletom que pendura, rasga, estica e vai para tudo que é lado, né? Mas aí a gente vai indo a idade, e se a gente não tomar cuidado ainda, a gente faz 50 anos, e o que acontece com 50 anos? Aí o terno que era para a gente usar, a gente não usa. Aí começa a usar umas coisas assim, aqueles... Você vai usar um tênis, e eu encorajo você a usar um tênis. Mas não basta um tênis, aí tem um tênis que tem o verde, o azul, o cor-de-rosa, o pink. Aí o pessoal... Ah não, essa aí é bonita, essa aí é do... Pastor Juvenal só tem uma cor, né, Pastor Juvenal? Então o senhor está livre dessa aqui hoje, né? Mas por quê? Porque cada coisa deve ser vivida à sua época, e a gente tem que experimentar. E Moisés está dizendo isso, Senhor, me ensina a eu entender a minha época. Parece que a preocupação de Moisés não era só com o passar dos anos, mas saber viver bem e principalmente ler os tempos. Você consegue ler o tempo que você está vivendo? Você consegue olhar para o tempo que você está vivendo hoje, identificar nele as características da sociedade, do jeito que a gente se organiza,
do jeito que a gente usa o tempo, usa o dinheiro. Esses homens inspirados por Deus, e Moisés foi um deles, pediu isso a Deus. E é interessante que Jesus vai concordar com Moisés. Se Moisés é o principal profeta do Antigo Testamento, vem Jesus e fala assim, que a gente tem que ter a capacidade de ler o tempo que a gente vive. Jesus usa expressões assim e fala assim, ó, vigiem. Vigiar é isso. Ele manda a gente olhar para as árvores, por exemplo, como a figueira, para ver se ela já está na época de dar fruto. Ele manda a gente observar os animais. Ele manda a gente observar como as pessoas estão vivendo. E ele fala assim, olha, olhem para tudo isso e veja, para que vocês leiam na história como o reino de Deus está chegando. Veja, Moisés fala assim para Deus, Deus, ensina-me a compreender os meus dias. E agora vem Jesus e fala assim, aprenda a discernir o tempo que você está vivendo. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Por exemplo, se você se lembrar dessa época de escola, ou você que gosta de ler um pouquinho mais, você vai se lembrar que durante o século V e o século XV, nós vivemos o que chamamos de Idade Média, ou período medieval. Para muitos isso foi a Idade das Trevas, onde nada se desenvolveu muito fora dentro do ambiente religioso. Então as artes não foi um período tão interessante, o comércio também não fluiu nesse momento. Então até o século XV a gente viveu o que a gente chama de Idade Média. Mas aí chegou o século XVI, os anos 1600, 1700, e o mundo começou a mudar. Por exemplo, o Brasil foi descoberto quando? Aliás, o Brasil já foi descoberto? Quando foi mesmo? Vocês vão lembrar até o dia, quer ver? Foi no dia 22 de abril, é isso? De que ano? 1500, estava começando o século XVI, estava terminando a Idade Média. E como que era a característica daquele momento? Começou um movimento no mundo inteiro de buscar organizar a vida, não a mais a partir só da religião, mas a ciência começou a vir. Um método científico, se você fizesse uma coisa, mas não pudesse provar, então aquilo não era válido. É o modernismo chegando, junto com a reforma protestante, junto com movimentos mais tarde um pouco chamado de iluminismo na história, né? Junto com outros movimentos do que é o Renascimento, que eu falei aqui, tudo isso trouxe uma ideia que os historiadores chamam de modernismo. Com o modernismo veio uma grande, digamos assim, uma grande esperança para o ser humano. Por quê? Porque o mundo começou a produzir mais alimentos, as empresas começaram a fazer processos de fabricação e muito mais gente começou a ter acesso a bens de consumo, as artes começaram a florescer, a teologia bíblica deu um salto. Martinho Lutero, por exemplo, traduz a Bíblia para o primeiro idioma popular, que foram os alemães que tiveram acesso. Então, tudo que está acontecendo no mundo está crescendo, está num momento especial, é o modernismo. E a gente chega perto do século XX e todo mundo começa a falar assim, a religião morreu. Agora é a época da razão, agora é o modernismo. Agora o ser humano está chegando num nível que ele vai melhorar, até chegar um momento que ele vai chegar no seu melhor nível. Ou seja, o ser humano começa a resolver os seus problemas. Começa as primeiras ideias de viagens interplanetárias. E o mundo entra num momento assim de muita esperança. Mas é esperança no homem, no ser humano. Só que quando começa o século XX, essa esperança começa a ser questionada. Porque o século XX começa, 1914, com uma primeira grande guerra mundial. Então a esperança no ser humano começa agora o mundo a experimentar muitas pessoas mortas na guerra, uma série de doenças avassalando a Europa e depois os outros continentes. E aí tu passa a Primeira Guerra, termina 1918 e todo mundo fala, passou. Agora nós vamos viver o século XX. A gente descobriu o avião, a gente está fazendo viagens interplanetárias,
A gente agora descobriu processos de produção para ninguém mais passar fome. Estamos vivendo o melhor dos mundos. Aí chega um homem chamado Hitler e bota o mundo no meio de uma confusão sem tamanho. E a gente tem 1939 a 45, a Segunda Grande Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial traz a desesperanças, bomba atômica. As cidades japonesas de Nagasaki, quem mais? A outra cidade? Hiroshima, são destruídas por bombas atômicas e a desesperança vem de novo sobre o ser humano. E aí depois da Segunda Guerra Mundial tem todo um movimento de desesperança. Aí cria-se a ONU. A ONU é a esperança do ser humano de se tratar os problemas não com a guerra, mas com a diplomacia, para se negociar, para se conversar. E a ONU surge de novo, surge então com uma esperança. Tudo isso é história, tudo é a gente lê o tempo que a gente está vivendo. E a partir da Segunda Guerra Mundial começa a florescer no mundo uma ideia de pensamento que é conhecida como pós-modernismo. Fala assim comigo, pós-modernismo. É uma ideia filosófica. Fala. É um pensamento. Diga assim, é um espírito de uma época. Assim como a gente identifica nos filmes, quando você vê um filme dos anos 20, você não vê que aquilo é o espírito de uma época, não é isso? As pessoas se vestem de um tipo, a música é de um tipo. O modernismo é também um pouco isso, ou melhor, o pós-modernismo. É um sistema de pensamento. E você deve estar falando assim, mas pastor, por que o senhor está falando isso nessa noite? Nós somos cristãos, a gente tem que olhar para a Bíblia, a gente tem que pregar a Bíblia. E eu quero dizer para você que eu só estou falando de Bíblia até aqui o momento. Porque Jesus ensinou para mim e para você que a gente tinha que ler os tempos que a gente vive. E se a gente não está lendo o tempo, a gente está sendo enganado. E se a gente não está lendo os tempos e orando como Moisés, a gente é capaz de ser enganado por qualquer coisa. Inclusive coisas que são ditas em nome de Deus. Quer ver uma coisa? Tudo que é dito em nome de Deus tem a ver com Deus. Eu não sei se você sabia, mas deixa eu dar uma explicação para você. A igreja cristã, ela apoiou o nazismo no começo do nazismo. Eu não sei se você sabia disso, mas tudo isso em nome de Deus. Qual era a compreensão bíblica? Não, o Hitler está subindo, mas o cristão não pode se envolver nessas coisas do Estado, não. E aí, quando eles foram tentar se envolver, o nazismo já estava fechando as igrejas, já estava dominando todas as coisas, e os cristãos têm essa mancha na história. Tem um homem chamado Bonhoeffer, se vocês quiserem ler, um grande pensador cristão, que foi Marte, porque eles falaram, eu não vou me dobrar, eu vou dizer o que está acontecendo, eu estou lendo a minha época, e eu vou dizer para todo mundo o que está acontecendo aqui. E esse homem é um dos grandes heróis do século XX. Mas você vai falar assim, pastor, além disso, o que isso tem a ver com a minha vida, o que o senhor está chamando de pós-modernismo? Vou dizer para você o que tem a ver. Porque todas as coisas, sem exceção, todas as coisas que nós estamos vivendo e fazendo hoje, têm a influência disso que a gente chama de pós-modernismo. Por exemplo, o filme que você vê na televisão e no cinema, ele é feito dentro desse ambiente de pós-modernismo. As artes, de forma geral, a música, o teatro, o cinema, os livros, as revistas, elas vão mostrar para você um espírito de uma época. E se você acha que não, você pode olhar para a religião, para a economia, para a moda, para as relações familiares. O pós-modernismo está dentro da sua casa e você não sabe. Vou mostrar na prática como ele está dentro da sua casa. Quem tem mais, sem medo aqui, sem medo, quem tem mais de 40 anos de idade aqui, levanta a mão, inclusive eu, olha. Tenha medo não. Você lembra como você tratava o seu pai? O seu pai precisava falar 3 vezes com você? Aliás, o seu pai precisava falar com você ou só uma olhadinha resolvia? Ok. Agora, quem é pai aqui, que está entre 20 e 30 anos? Tem gente aqui? Levanta a mão.
Quantas vezes você precisa falar com seu filho sobre alguma coisa? É disso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente de coisas práticas do dia a dia. Aliás, como é que seu filho chama você mesmo? Aliás, você chamava o seu pai como? Senhor, e um senhor assim, de um jeito muito especial. Como é que o seu filho chama você? Velho. Você. E aí, cara? Coroa. Isso é o pós-modernismo. Sabe qual é o problema? Quando o seu pai dava uma ordem para todo mundo ir para a mesa, porque é a hora do jantar, todo mundo obedecia ou não? E agora, qual foi a última vez que você comeu com a sua família junto? Isso é pós-modernismo, está dentro da sua casa. E eu vou explicar aqui duas coisas para você entender o que significa pós-modernismo. Primeiro, no chamado pós-modernismo, esse ambiente que a gente vive, tudo passou a ser relativo. É a ditadura do relativismo. Tudo foi colocado em xeque. A primeira coisa que foi colocada em xeque é a verdade. Olha, perceba se isso não está acontecendo no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. As pessoas agora, você vai falar com alguém, elas vão falar assim, não, você está falando que isso é verdade? Mas é verdade para você, eu tenho a minha verdade. Já ouviram isso ou não? Isso é pós-modernismo. Não tem mais uma verdade absoluta, cada um faz a sua verdade. Se cada um tem a sua verdade, também cada um tem a sua moral. E a sua ética também. O que é moral e ética? É a ideia de certo e errado. A mesma coisa que era certo para você que tem essa idade que eu falei de 40 anos, a mesma coisa é certo para o seu filho? Aliás, você vai falar o que é certo ou errado com um menino hoje de 15 anos, você tem uma dificuldade enorme de ele entender o que é certo e o que é errado. Você vai falar assim para ele, não, você não pode fazer isso porque isso aí é pecado. Aí ele fala, mãe, o que é pecado? Não, pecado, filho, é uma coisa que você faz e você confronta Deus. É que tem coisas que estão certas e erradas. Aí ele fala assim, certo e errado? O que é isso, mãe? Isso é pós-modernismo. Não há mais noção de certo e errado. Cada um tem a sua ética. Alguém olha para você e fala assim, olha, se você acha que isso é errado, eu não acho, então você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. Isso é pós-modernismo. Aliás, se não tem moral e se não tem ética coletiva, cada um tem a sua, então não tem mais pecado. Aliás, tem um escritor que diz assim, me parece que foi o Tolstói que disse assim, se Deus não existe, tudo é permitido. E veja se não é bem esse tempo que a gente está vivendo. Vale tudo. Então, a primeira coisa, diga assim comigo, a primeira coisa que eu identifico nesse chamado pós-modernismo é que tudo passou a ser relativo. Inclusive Deus é relativo. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua religião. Cada um tem o seu jeito de pensar. Isso tudo é relativo. É o tempo que a gente está vivendo. Agora, olha a segunda característica que tem tudo a ver com você agora. Nesse pós-modernismo, que é a época que nós vivemos, todo tipo de autoridade, todo tipo, passou a ser questionada. Isso acontece por bem e acontece por mal. É só olhar no mundo árabe o que está acontecendo. Como está a coisa lá? Está tranquila? Egito, o que aconteceu? Pegaram o ditador e deu aquele rolo todo, aí entra um ditador no lugar do outro ditador, aí é um monte de ditadores substituindo um ditador e agora está aquela confusão toda lá. Depois o problema foi para onde? Foi para a Líbia. O Muammar Gaddafi, aquela encrenca toda, por quê? A autoridade está sendo questionada. E onde está o problema hoje? Um paizinho chamado Síria. Está pegando fogo o negócio. A autoridade está sendo questionada. Aí você fala assim, pastor, que bom que a autoridade que está sendo questionada é lá no Oriente Médio. Não, não é não. Toda autoridade está sendo questionada. A autoridade dos pais estão sendo questionadas? Está ou não está, gente? Se você é pai, principalmente jovem e adolescente, você sabe do que eu estou falando.
Mas não é só o pai. O professor está sendo questionado? Como está a vida do professor na escola hoje? Está fácil ou não está? Quem é professor aqui? A gente tem que orar por essa gente. Só Deus sabe o que eles estão passando nas escolas. Antigamente a gente lembrava de um professor pelo nome dele do primário, não é verdade? Eu tenho alguns que eu me lembro até hoje. Hoje o professor está levando cadeirada. O moleque pega a cadeira e joga num professor. Então é isso aí. O professor está lá na frente, mas está todo mundo como ele não tivesse. Cada um fazendo mais ou menos o que quer. Pais, professor, e o que mais está sendo questionado? Os religiosos. Antigamente um padre numa cidade, ele falava e estava falado. Hoje estão atropelando os padres por aí. E o pastor? Pastor também. Se você tinha um pastor antigo, a voz dele era praticamente a voz de Deus. Ele falou, estava falado. Ninguém discutia mais esse negócio de reunião, não. Que reunião? Reunião nada, é um só que fala e já está tudo certo, e a gente caminha. E a gente olhava um pastor assim, você via ele meio humano e meio Deus, não é verdade? Você olhava assim e falou, será que esse pastor tem dor de barriga também? Não, ele não deve ter, que ele não deve ser humano ele. Será que ele... Não deve. A gente tinha essa ideia de um pastor. E hoje, em muitos casos, os pastores que estão dando margem a isso mesmo, de não se manterem íntegros, mas muitos pastores estão falando, e as pessoas não estão nem aí com o que eles estão falando. O senhor fala aí, pastor, mas eu vivo a minha vida. O senhor está falando do púlpito, mas na minha casa quem manda sou eu. É o espírito de uma época. A autoridade está sendo questionada. Se a autoridade está sendo questionada, aonde que a gente vai chegar, gente? Vai questionar o quê? A Bíblia está sendo questionada ou não está? O que é a Bíblia? Para muitos ele fala, não, a Bíblia é um livro de regras morais, mas ele não é um manual de ética para a minha vida, não. Tem umas coisas que eu gosto, mas tem umas coisas que eu não acho muito legal. O que eu gosto, tudo bem. O que eu não acho legal, então, autoridade questionada. E a gente vai, pais, professores, religiosos, Bíblia, a gente vai chegar aonde no limite disso? Aonde, gente? Deus. Deus está sendo colocado em xeque. Para algumas pessoas você fala assim, olha assim, você tem que amar a Deus. Aí eu quero falar, amar a quem? Não, porque você precisa amar a Deus, porque você não pode viver no pecado. Aí ele fala assim, pecado? Do que você está falando? Não, porque corre o risco de você, quando morrer, você ir para o inferno, por exemplo, como era muito comum antigamente. Ele fala assim, inferno, céu, do que você está falando? Aliás, muitos vão dizer assim, eu já vivo no inferno aqui. E é verdade, tem muitos deles que vivem já no inferno aqui. Então diga assim, Senhor, ensina a ler os meus dias, os meus tempos, como Moisés pediu ao Senhor. E é diante desse momento que o mundo está, que vem a palavra de Deus, e aí vem um homem chamado Paulo, e diz assim, vê se isso é mera coincidência, ele diz, nos últimos tempos, sobrevirão tempos terríveis. Aí eu queria que você acompanhasse comigo, se você está identificando isso no tempo que a gente está vindo. Paulo fala assim, olha o comportamento do ser humano nos últimos tempos. Aí ele começa a dizer assim, os homens serão egoístas. Você está vendo gente egoísta por aí? Gente que só pensa em si? Se puder, passa por cima do outro e atropela mesmo? Aí Paulo continua, nos últimos tempos os homens serão avarentos. O que você acha? Gente que só pensa em dinheiro o tempo todo, e pior, parece que tem uma ratoeira dentro do bolso. Conhece gente assim? Não põe a mão de jeito nenhum. Não ajuda ninguém, não reparte. Eu quero para mim, mas eu já tenho, mas eu quero mais. Aí Paulo vai falando assim, presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa, gente? Gente dona da sua verdade.
Às vezes você vai discutir com alguém achando que vai pelo bom senso, mas a pessoa fala, não, olha, eu já tenho minha opinião, já parei por aqui, eu já sei como que é o negócio, já sei como a banda toca, entendeu? Gente assim, estamos vendo tempos assim ou não? Paulo continua, as pessoas serão arrogantes, blasfemos. Aliás, a gente está vivendo um tempo agora, que tudo que era sagrado está sendo questionado, não é verdade? De todos os lugares, aquelas coisas que eram preciosas, até os lugares que eram considerados sagrados estão sendo questionados. Aí vem um negócio que eu acho que vocês não passam por isso, que Paulo fala assim, olha, nos últimos tempos, os filhos serão desobediência aos pais. Esse aqui, a gente não está passando por isso, né? Ingratos, o que você acha? É o nosso tempo ou não? Ímpios, sem amor pela família. Gente que chega um momento da vida e enlouquece, tem uma família linda, tem esposa, tem filhos, e o cara se encanta por uma mulher que ele conheceu no trabalho, abandona tudo, abandona a sua história, os seus vínculos, enlouquece. Você fala com um cara assim, você fala, não, esse cara mudou, ele não está em si. É verdade, ele não está em si. Gente que não tem mais amor pela família. Gente irreconciliável. Você vai tentar conciliar duas pessoas, está difícil ou não está, gente? Porque cada um tem a sua razão. Paulo continua, caluniadores. Tem um negocinho, assim, que surgiu um tempo por aí, chamado Facebook. Vocês conhecem esse negócio? Tem gente caluniando gente ali ou não? Tem gente colocando fígado ali. É um tal de gente machucar a gente, cutucar a gente, caluniar a gente. E uma informação que entra ali dentro, ninguém segura mais. Aí ela roda, até alguém descobrir que aquilo não é verdade, já rodou o mundo inteiro. Esse tipo de gente. Aí vem a palavra de Paulo, gente sem domínio próprio. É o nosso tempo ou não é? O cara come, mas não basta ele comer, ele quer comer, não é 200 gramas de carne, ele quer comer 2 quilos. Aí 2 quilos não está bom, ele quer comer mais ainda, não tem mais domínio. E beber? O cara está caindo e está bebendo. Dá mais uma mais forte aqui, que essa está fraca agora. E vai se animalizando. Quando a gente vai perdendo o domínio próprio, a gente vai deixando de ser gente e vai se parecendo com animal. Vai se animalizando. A gente perdeu as características. Com dinheiro é a mesma coisa. Não basta um pouco, a gente quer mais, mas tem mais. Aí a Bíblia fala assim, quanto mais você tendo, você vai tendo mais preocupação e mais aflição. Eu não estou dizendo aqui que você não deva ganhar dinheiro. Você deve ganhar dinheiro. Mas deve fazer do seu dinheiro um servo e não o seu senhor. Porque senão você vai estar dentro dessa classificação que Paulo fala. Aí ele continua, gente cruel, inimigo do bem, traidores. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e eu achei que a coisa estava ruim, mas está pior do que eu estou pensando. Eu estava falando com uma pessoa que estava assim, achando que o caminho do casamento era o casamento aberto. Eu não sei se você sabe o que significa casamento aberto nos dias de hoje. Mas é uma coisa diabólica que ainda é chamado de casamento. É um cada um por si e não pode ser Deus por todos. De jeito nenhum. Mas é um sujeito que é casado, num certo momento, ele pode simplesmente ter um relacionamento íntimo com outra pessoa. E aí volta para isso aqui e está tudo certo no outro dia. É esse tempo, ou seja, gente infiel, que não tem mais apreço pela fidelidade. Gente soberba, mais amantes dos prazeres do que os amigos de Deus. E Paulo termina assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E a última frase de Paulo é, afaste-se dessas pessoas. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu vi uma lista terrível agora, e eu identifiquei com o meu tempo. Eu estou vivendo nesse tempo,
Me ajuda a contar os meus dias. Você identificou semelhança com o nosso tempo? E a gente está refletindo sobre o pedido de Moisés, que diz assim: Senhor, ensina a ler o tempo que eu estou vivendo. E refletindo sobre o que Paulo falou, que as pessoas estão rejeitando a verdade como absoluta, em que a autoridade espiritual vinda de Deus, ela está sendo questionada. E quando a gente fala que Jesus é o caminho, a pessoa fala assim: não, tem vários caminhos para a vida, eu vou tentar um deles aí, eu vou tentando até a hora que eu encontrar. No meio dessa situação, a gente precisa estar atento às palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus? Nós vamos ver o evangelista Lucas dizendo assim, palavras do mestre: se alguém quiser vir após mim, ninguém é obrigado. Você não é obrigado a seguir Jesus. Se você quiser, você pode viver por esse caminho. Embora a Bíblia está dizendo que são caminhos de morte. Mas se você quiser vir a Jesus, aí você tem que aceitar a vida do jeito de Jesus. Você pode não vir, mas se você vir, você vai ter que viver do jeito de Jesus. Pastor, e qual é o jeito de Jesus? Conforme o evangelista Lucas, há 3 pré-requisitos. Se a gente está servindo a Ele, ou a gente entrou no meio da pós-modernidade e a gente está no meio desse rolo todo. 3 coisas, 3 condições. A primeira, Jesus diz assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se você for segui-lo, você vai ter que ter Ele como autoridade da sua vida. E para tê-lo como autoridade da sua vida, você vai ter que se afastar de um mundo que está questionando as autoridades. Ou você assume Jesus como autoridade para você, ou então Jesus não vai ser o caminho para a sua vida. Em Jesus não pode ter relativismos. Deixa eu explicar isso para você. Em Jesus tudo é absoluto, não tem relatividade. Uma das coisas que choca a gente é que seguir a Jesus não é a mesma coisa que seguir alguém no seu Facebook. E nem no seu Twitter. Porque lá no seu Facebook, você só curte aquilo que você gosta. Não é verdade? Puxa, gostei disso, que legal. Isso falou comigo, curtir. E o que você não gosta? O que você faz? Ah, pastor, eu ignoro, nem passei por lá. Só que seguindo a Jesus não dá para ser assim. Não dá para você abrir a Bíblia e falar assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Opa, essa eu curti, deixa eu colocar meu curtir aqui. Aí você abre Isaías 28:8, está dizendo assim: porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e não há nenhum lugar limpo. Opa, essa aqui não, pastor, essa aqui não serve para mim, eu não vou curtir isso aqui não. Você pega a caixinha de promessas, manja a caixinha de promessas? Fala: curti todas, pastor, aquela ali. Tá legal, tá cheio de curtir meu. Mas aí você vem dizer assim, olha e abre em Lucas e diz assim: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Fala: não, isso aí estou fora, não tem curtir para isso aí não. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso. Seguir ao Senhor não é seguir um Facebook. Não dá para eu curtir algumas coisas, ignorar outras. Ou o Senhor é autoridade na minha vida, ou não dá para te seguir. Me ajuda no poder do teu Espírito Santo. Amém, gente? Qual é a primeira coisa para a gente seguir a Jesus? Pastor, o que é negar a si mesmo? É eu virar um Zé Ninguém? Jesus está pedindo para eu negar a minha identidade, é isso? Jesus é um estraga-prazer? Tem muita gente que acha que Jesus é um estraga-prazer. Para muitas pessoas, Jesus é aquela pessoa que você está doido para comer uma lasanha, e ele chega e mostra um versículo bíblico que os glutões não entrarão no reino dos céus. E você perde a vontade. Muita gente pensando que é isso. Que Jesus é a negação dos prazeres. Aliás, tem muita gente que vive assim. Pessoa era uma pessoa, gente boa quando não conhecia o Evangelho. Aí vem para Jesus e se torna chato. Conhece gente assim? Não, né? Não é você não, né?
Quando você tornou cristão, não veio chatice junto com você, não veio? Que bom, porque Jesus nunca foi chato. Mas às vezes a gente está falando em nome de Deus e a gente é chato, é ou não é, gente? Quando a Bíblia está falando para você negar a si mesmo, ela não está pedindo para você abrir mão dos prazeres que Deus deu para você. O que a Bíblia está falando do negar a si mesmo é que você tem que abandonar uma antiga maneira de viver, porque Deus está trazendo uma nova maneira para você viver. E Ele é autoridade na sua vida. Você pode repetir isso comigo? Você fala assim: Senhor Jesus, o Senhor me deu uma nova vida. Tudo que era da antiga vida não tem mais a ver comigo. E eu quero te seguir. O Senhor é autoridade na minha vida. Amém, gente? Segundo pré-requisito que Jesus fala para seguir a Ele, você pode escolher não segui-lo, mas se escolher segui-lo, você vai ter que tomar a sua cruz. A cada 3 meses. Quando? Diariamente. O chamado de Jesus: olha, você quer me seguir? Eu tenho uma proposta de vida. Mas se você vai me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz. E isso significa romper com os pilares desse espírito da nossa época. Porque esse espírito da nossa época, ele não admite cruz. Porque cruz fala de morte, fala de sacrifício. E o espírito da nossa época é o contrário disso. O espírito da nossa época fala assim: se você está com vontade de fazer alguma coisa, faz. Está com vontade de comer muito? Come até ir para o hospital. Você está com vontade de ter sexo? Vira um animal. E faz isso até não aguentar mais, vira um animal. É o espírito da nossa época. Tudo é permitido, faça. Deu vontade, faz. Você é consumista? Então compra tudo que você quiser, até não ter mais vontade. Não, vontade ainda vai ter. Até não ter mais dinheiro nem cartão. Compra, faz, deu vontade, faz. É um espírito tão maligno que muita gente está falando que o lugar de curar depressão é no shopping. Veja onde é que a gente está vivendo. Lugar de curar depressão é no shopping. Aí você vai no shopping, você continua com a depressão e ganha mais a dívida. Exatamente, fica mais doente ainda. É o espírito da nossa época. Porque Jesus está falando: esse tipo de vida não tem cruz. Aí vem Jesus e fala assim: olha, se você vai me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz diariamente. Pastor, o que significa tomar a minha cruz diariamente? Significa que eu vou ter que ser responsável pelas minhas decisões. Eu vou ter que parar de colocar a culpa nos outros, no marido, na esposa, no patrão, na igreja, no filho, e falar assim: a responsabilidade é minha. Eu tenho uma responsabilidade. E eu tenho que fazer morrer em mim algumas coisas, porque cruz é símbolo de morte, para que a vida de Deus nasça em mim. Amém, gente? E quando é que eu tenho que fazer isso? Uma vez por mês? Você vai brigar com você diariamente. A cruz é um símbolo que algo precisa morrer diariamente, para que a vida de Deus nasça em você. Cada um tem que tomar diariamente a sua cruz, que significa morte. Morte de uma vida, para que nasça outra. E essa vida que nasce, pastor, quem é o centro agora? A Bíblia vai dizer que o centro dela é alguém que é identificado na Bíblia como uma pedra de esquina, como uma pedra angular, como fundamento de uma nova edificação. Você vai construir a sua vida não mais pelo que você acha, mas pelo que Deus está revelando a você. Amém, gente? Fala assim: Senhor Jesus, me ensina isso. Eu assumir a minha responsabilidade. A eu crescer, tomar decisões e ser responsáveis por ela. E decidir que Jesus é o centro da minha vida. Terceira coisa que Jesus fala: depois de você negar a si mesmo e tomar a tua cruz, só tem uma coisa a fazer. O que é? Siga-me.
Seguir a Jesus implica em segui-lo em todas as dimensões da nossa vida. Ô pastor, o senhor falou uma coisa, até agora eu estava indo mais ou menos bem aí. Mas agora o senhor está falando em todas as dimensões da vida? É, em todas as dimensões da vida. Porque você pode ter experimentado conversão numa área da vida e na outra não. Isso quer dizer que você pode ter uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. Isso quer dizer que você pode ser uma pessoa enquanto as pessoas estão vendo, e quando as pessoas que você conhece não estão vendo, você é outra pessoa. Quer dizer que você toma decisões na sua vida, enquanto você está num ambiente conhecido, mas se você está num ambiente desconhecido, só Deus e você sabe as decisões que você toma. Mas o que Jesus está dizendo aqui, é que se você for segui-lo, vai ter que seguir em todas as dimensões da vida. Isso inclui o seu coração? Inclui ou não inclui? Inclui o seu dinheiro? Inclui os seus dons? Inclui a sua família? Inclui o seu jeito de ser? Agora olha que interessante, inclui o seu lazer também? Inclui o que você lê? Inclui o que você vê? Inclui tudo. Se a gente vai seguir a Jesus, você tem que se submeter todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo. Pastor, eu já estou indo aos cultos aos domingos, mas quando trata da minha casa, pode deixar que lá eu sei resolver os problemas. Isso aí já está sob o senhorio de Cristo? Pastor, o que diz respeito à nossa vida aqui em comunidade, legal, eu estou ouvindo isso. Mas na hora de fazer negócios, eu sou o cara porque eu sei lidar. Se tiver que puxar o tapete de 5 caras, eu puxo na boa, porque eu sou o cara que sei fazer os negócios, pastor. Isso está sobre o senhorio de Cristo? Eu fico pensando se o nosso lazer, o nosso descanso, está sob o senhorio de Cristo. Pastor, como é que funciona isso? É se até no modo da gente se divertir e descansar, a gente traz glória a Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha incômoda para você e para mim. No que é que você se diverte? Não precisa falar para mim não, fala para você. No que é que você se diverte? Porque tem gente que se tornou tão cástica que ela se diverte na desgraça do outro. Estou falando alguma mentira aqui? O outro se deu mal, aí você fala, falei, ia acontecer aquilo mesmo. Se divertindo da desgraça alheia. Isso está sob o senhorio de Cristo, gente? Como é que a gente se diverte? O que traz alegria para nós, também glorifica a Deus? Será que tudo de fato que a nossa vida compreende está sobre o senhorio de Cristo? Porque se não tiver, Jesus está falando para nós aqui hoje, vocês não estão me seguindo. Vocês estão seguindo uma igreja, uma religião, um jeito social de se encontrar, mas ainda não estão me seguindo. Pastor, por que o senhor disse tudo isso nessa noite? É para que a gente possa aprender a ler o tempo que a gente está vivendo. Você sabe por que isso é importante? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Mantenha só um pouquinho a sua mão levantada. Ouça o que eu vou falar. Por causa do tempo que a gente está vivendo, chamado pós-modernismo, você vai ter que criar os seus filhos vendo a televisão aberta num programa de reality show, ver uma moça falar assim, eu sou bissexual, isso é normal, e a sua filha de 16 anos olhando para aquilo, e isso na cabeça dela falando que ser bissexual é normal. Você está entendendo o que eu estou falando? Então fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você é casado, pode abaixar sua mão. Você está vivendo num tempo que os jornais, a TV, a internet, os filmes, vai falar para você assim, não perca a sua vida. O que tiver vontade, faça.
Inclusive, se a sua esposa não estiver vendo, tem uma vida dupla, ela não vai descobrir não. E se descobrir, cada um tem o direito de fazer o que quer e ser feliz, cada um tem a sua verdade. É nesse mundo que você está vivendo. Se você tem negócios, é um pequeno empresário, o mundo que você está vivendo é um ambiente que você chega para fazer negócios e já tem gente mancomunado e acostumada a passar a perna nos outros, e vai chegar para você e vai falar assim, ó, ou você dá essa propina, ou você não entra nesse negócio. É nesse mundo que você vai viver, porque cada um tem a sua ética. O que é errado para você, não é mais errado para o outro. É nesse mundo. Se você é pai de adolescentes e jovens, você está vivendo num mundo que quando o seu filho vai na escola, os novos professores orientados por essa filosofia de vida vão dizer para ele assim, olha, não tem mais esse negócio de menina e menino. Agora você que escolhe o que você vai ser. Eu estou falando de alguma coisa distante da gente aqui? É um espírito de uma época. E se você não estiver debaixo do senhorio de Cristo, tenta imaginar onde vai parar esse negócio. Tenta imaginar onde vão parar os casamentos, a criação dos filhos, o jeito de fazer negócios, o jeito de você descansar. Eu estou imaginando que, à medida que você estiver convivendo com tudo isso no seu dia a dia, você vai lembrar do que foi pregado nessa noite e falar assim, eu estou entendendo o que o pastor estava falando domingo, está muito perto de mim aqui isso. Amém, gente? Eu queria orar com vocês nesse momento. Eu creio que essa palavra que estou pregando hoje é algo que Deus colocou tão fortemente no meu coração, que é uma palavra profética para a nossa igreja hoje. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, mas a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Acompanhe o seu filho, não deixe ele sozinho, converse sobre a sua esposa, o seu esposo, o que está sendo pregado aqui hoje, nessa noite. Na hora de você fazer negócios, lembra que você está num ambiente anti-Deus na maioria das vezes, e você vai ser empurrado, em muitos aspectos, para ser desonesto, para agir com indignidade. Você vai conversar com pessoas que vão falar assim para você, ó, todo mundo faz isso, não tem nada de errado você fazer isso não, todo mundo faz. É esse ambiente que nós estamos vivendo, e só o Espírito de Deus para abrir os nossos olhos, para a gente olhar e falar assim, para mim não, eu estou seguindo a Jesus, eu não estou seguindo essa época que eu estou vivendo. O nome do meu Salvador chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim não tem várias possibilidades de caminho de vida, porque tem um que deu a vida por mim, e ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e não tem como chegar a Deus se não for através dele. É nesse tempo que a gente está vivendo, e eu queria orar com você nessa noite, que é pai, que é mãe, que é empresário, que é professor, que tem filhos na escola. Eu estava falando com a orquestra hoje aqui, normalmente eu tenho 45 minutos para pregar, durante a semana inteira para você ouvir. E quando você chega aqui, sabe quantas horas em média de televisão você já viu? Em média, 15 horas de televisão, que você viu as pessoas falando que o homossexualismo é normal, que a traição é normal, que a gente tem na principal novela do país um casal que faz apologia do homossexualismo, que você tem nos programas como A Fazenda, o Big Brother, os reality shows, a exposição do que é mais perverso para o ser humano, para a criança, para o adolescente, está tudo entrando dentro da sua casa, pela televisão, pela internet, e a sua mente vai estar assim, e eu tenho 40 minutos aqui para falar assim, não, isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com a vida que Jesus preparou para você.
E você vai perceber isso na pele, porque daqui a pouco você fala assim: onde está o meu filho hoje? Não sei. E você que é filho, e você acha que porventura você está escondido no meio dessas coisas todas, você não está. Eu quero dizer para você que é filho, que está num momento difícil e acha assim: não, eu fiz coisas que a minha mãe não viu, meu pai. Ixi, o pastor nem tem ideia. O problema não é do seu pastor nem da sua mãe, é você que está caminhando para um caminho de morte. E Satanás está abrindo isso para você e falou: caminha por aqui mesmo. Todo mundo faz, você tem só essa idade. Entra por isso aqui, curta a sua vida. Porque foi isso que aconteceu no Éden. Quando o casal Adão e Eva chegou perto, Satanás falou assim para ele: come desse fruto. Imagina, quando você comer, os olhos vão se abrir, vocês vão ser igual a Deus. Essa é a mesma proposta para hoje, para a nossa juventude, para os nossos casamentos. Faz isso, não dá uma escapada, ninguém vai te ver. Imagina se alguém vai te ver nesse lugar, naquele horário. E você acha que é os outros que estão sendo prejudicados. Mas Deus está olhando para você, não é para julgar você. Deus está olhando para você e falando assim: olha, eu não criei você para comer comida de porcos. Eu criei você para você vir para o meu banquete de vida. Eu não criei você para vir igual um bicho sem domínio próprio, que não se controla em nada e está se matando. Eu criei você como filho, e filho come junto do pai. Amém, gente? Para você que está no meio do mundo selvagem dos negócios, e se você chegar num momento e falar: Deus é o sustento da minha família, se eu não entrar por esse caminho que todo mundo está entrando, eu vou me prejudicar. Quero que a voz de Deus olhe para você hoje, e você escute lá no seu coração o Senhor dizendo: eu sou o teu pastor, e tudo que você precisa eu não vou deixar faltar. Amém, gente? Você recebe essa palavra nessa noite? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, creio que o Senhor nos falou nessa noite, mais uma vez. Começou falando com a minha vida, Senhor. Há tantas coisas que o Senhor precisa melhorar nela. Pai, nós confessamos diante do Senhor, que no meio das nossas correrias, a gente às vezes não tem tempo para cuidar, e olhar, e acompanhar os nossos filhos. E eles estão sendo bombardeados durante toda a semana por toda sorte de estratégias diabólicas. Mas nós pedimos: põe as tuas mãos sobre os nossos filhos e a nossa juventude, Senhor. Cobre eles com teu sangue, com a tua proteção. Não deixa que Satanás venha tentar arrancá-los do plano que o Senhor tem para eles, Pai. Pai, eu sei que eu estou falando a homens e mulheres agora, que estão lutando com as suas consciências, porque sabem que na correria das suas vidas, eles se depararam com situações, que eles sabiam que isso não glorificava o teu nome, mas se viram forçados pelas circunstâncias, pela pressão, Senhor. E hoje o seu Espírito está falando para nós, que a gente não tem que ceder, Senhor, aos chamados da mulher de Potifar, que a gente tem que resistir como José resistiu, mesmo que isso nos custe, Senhor, até mesmo aprisionamento, como aconteceu com José. Mas se a gente for fiel, o Senhor vai colocar a gente por cabeça e não cauda, Senhor. Como o Senhor levou a José por fidelidade a ser honrado pelo Senhor, porque se manteve fiel. Pai, que a gente abandone tudo aquilo, Senhor, que está tentando nos escravizar, nos animalizar, nos roubar o domínio próprio, Senhor. Muitos de nós estão sendo dominados até mesmo pela falta de energia, Senhor.
desanimados, e quando a gente vai procurar, não consegue nem entender porque está desanimado, mas já está desanimado e dominado pelo desânimo, Senhor. Quebra essas cadeias diabólicas em nome de Jesus hoje. Pai, que a nossa juventude, os nossos adolescentes, sejam cheios do Teu Espírito, e quando se avizinhar diante deles propostas malignas, o Teu Espírito fale tão profundamente no coração deles, que eles fujam da aparência do mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os nossos casamentos sejam protegidos pelo sangue do Cordeiro, para que não haja espaços para malignidade, Senhor, para que o espírito dessa época não entre dentro dos relacionamentos, porque tanta desgraça nas famílias a gente tem visto, porque a gente não está aprendendo a ler os nossos tempos, Pai. Ensina-nos a andar aos pés da cruz, não deixe que a gente caminhe à margem da cruz, porque margem da cruz não é lugar para filho, filho anda aos pés da cruz. Livra-nos de achar que nós somos o centro da nossa vida, porque esses caminhos são caminhos que ao homem parecem seguros, mas o final deles é um caminho de morte, Senhor. Abre os olhos da Tua igreja no Brasil, Pai. Abre os olhos da nossa comunidade local, para que a gente veja o Senhor nos dizendo: se vocês querem me seguir, negue-se a si mesmo, tomem a sua cruz, e então siga comigo o caminho de vida, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, amém e amém.